1975, estudava no colégio em Arraial do Cabo, tinha 9, como eu faço aniversário no meio do ano, então 9 e 10 anos, em 75. E o que era interessante naquele colégio, e vocês até nós tivemos lá quando adolescentes, naquela fase de adolescente, aquele colégio próximo à rodoviária. Okay? E o que tinha naquele colégio é o seguinte: todos os dias tinha briga depois das aulas. Todo dia tinha briga. Então, e várias brigas, Joel, porque eles marcavam assim: eu vou pegar você lá fora. Pronto. Aí tinha briga. Tinha briga. Todo dia tinha briga. Aquilo era vergonhoso, né? Todo mundo uniformizado, e aquilo, os alunos vibravam com aquilo, e tinha briga. Mas existia uma coisa que acabava com a briga, Zé Ricardo. Dizer o seguinte: vou pegar você lá fora. Aí ele falou: tudo bem, você vai me pegar, eu vou chamar meu irmão mais velho. Aí acabou ali, não tinha briga mais. Entendeu? E cessava a contenda. Irmão mais velho. Eu não tinha irmão mais velho, então nunca me meti em briga. Entendeu? Não tinha irmão mais velho. Então o texto de hoje, quero convidar vocês a abrir suas Bíblias, no Salmo 2, no segundo Salmo. Nós estamos no livro de Salmos. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias aí neste Salmo. Salmo de número 2, que vai falar sobre o nosso irmão mais velho. Vai falar sobre o nosso irmão poderoso, que nos protege, que nos guarda, que cuida de nós, que ninguém, nem se juntar muitos contra ele, eles não são capazes de vencê-lo, não é? Olha aí, vai falar sobre o nosso irmão mais velho. Salmo de número 2. Salmo de número 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do trono dos céus, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como sua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Querido, nós estamos aqui com o Senhor está conosco, nós queremos honrá-lo, adorando o Senhor, e queremos ouvi-lo também. Ajuda-nos agora nesse tempo, trabalhe nas nossas mentes, a fim de que possamos entender a palavra e praticar a vontade do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Este salmo, ele tem uma estrutura muito simples, é fácil para a gente descobrir as divisões deste salmo. E eu vou usar a própria estrutura do salmo para a gente estudar, ok? Vou usar a própria estrutura simples do salmo. Em primeiro lugar, dos versículos de 1 a 3, o salmista Davi, foi quem compôs o salmo, ele vai falar sobre a rebelião das nações. A rebelião das nações contra Deus e o seu ungido. Ele vai falar de motins,
tramas, conspirações das autoridades poderosas unidas contra Deus e o seu ungido. Olha aí, vou ler de novo. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor, contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, as suas algemas. Então, é uma trama mundial contra Deus, e o escolhido de Deus, e o ungido de Deus. A palavra ungido no grego é Cristo, contra Deus e o seu Cristo. Então, aqui parece, hoje em dia, seria uma reunião nas Nações Unidas, uma reunião na ONU. E o tom deste salmo, Davi começa, tem um tom. Quando a gente lê alguma coisa, a gente tem que saber qual é o tom. O tom é muito importante para a gente interpretar as coisas. Por exemplo, o tom, eu posso dizer assim: Samuel. Não é isso? Eu posso dizer Samuel. Eu posso dizer Samuel. Entendeu? Eu usei a mesma palavra, mas o tom, ele muda. Vocês interpretam muito bem o que eu estou dizendo. Eu posso falar bem a mesma palavra, um bem-vindo. Eu posso fazer uma advertência, eu posso fazer uma repreensão mais rigorosa. Qual é o tom deste salmo? Então o tom é de surpresa. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. É uma surpresa. Diante do Deus bondoso, do Deus criador, do Deus soberano. Por quê? Por que eles fazem isso? Eles tramam em vão. E aí ele vai dizer várias coisas. Todas as nações e seus governantes amotinam contra o Senhor e seu ungido, ou seja, se rebelam, se organizam contra. Todas as nações e seus governantes tramam em vão contra o Senhor e o seu ungido. Então, eles traçam planos. Essa palavra, esse verbo, tramar, é o mesmo verbo hebraico que no primeiro salmo está dizendo meditar. É a mesma coisa. Eles começam como se estivessem murmurando, ok? Da ideia de murmurar, eles murmuram. Então eles começam a tramar, a conversar sobre isso. É o mesmo verbo. Todas as nações e seus governantes tomam posição, está na NVI, uma espécie assim, nós vamos tomar uma posição de guerra, nós vamos guerrear contra Deus e contra o seu escolhido. Todas as nações e seus governantes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, ou seja, elaboram um plano com o objetivo de destruir, de subjugar alguém. Então, todas as nações e seus governantes elaboram um manifesto de independência. Olha o versículo 3. Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Nós não queremos o governo dele, nós não queremos a soberania dele sobre nós. Nós queremos caminhar com as nossas próprias pernas. Nós rejeitamos a Deus, rejeitamos a sua lei, nós temos a nossa própria. Então, as pessoas é um manifesto de independência. É uma história repetida, porque, segundo a Bíblia, o diabo também se rebelou assim, e os demônios, eles eram anjos, importantes, mas eles se rebelaram contra Deus. E um texto que talvez nos mostre, fale um pouco dessa rebelião de Satanás e seus anjos, está lá em Isaías 14, de 12 a 15, que diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. Então, houve uma rebelião, que naturalmente foi básica também para que houvesse a rebelião humana contra Deus. Lá no jardim também, o primeiro casal se rebelou contra Deus, não quis ouvir a voz de Deus.
não quis fazer a vontade de Deus, procurou seus próprios caminhos, e aí mergulhou a humanidade toda no pecado. E agora as nações, os poderosos, eles rejeitam a Deus. Enquanto os fiéis a Deus têm um prazer na lei de Deus, conforme lá no Salmo 1. E nesta lei eles meditam de dia e de noite. As nações rebeldes, eles se amotinam, tramam, se posicionam contra, conspiram e declaram independência. Considerando todo este salmo, nós podemos pensar o seguinte: alguém maior do que Davi ou Salomão seria necessário, no entanto, para justificar a plena fúria dessas ameaças e a glória dessas promessas. Ou seja, quando Davi escreveu este salmo, ele não escreveu pensando nos seus adversários. Ele tinha adversários, mas ele não tinha adversários dessa natureza. Essa trama mundial, Davi não experimentou isso. Então este salmo, ele está apontando para uma outra pessoa, que não é Davi. Nem um dos seus filhos ali, Salomão e seus outros filhos. Segundo ponto, é que o governo absoluto de Deus, o plano de Deus e o seu desprezo pelos rebeldes, ele está evidente nos versículos de 4 a 6. O governo absoluto de Deus, o plano de Deus e o seu desprezo pelos planos rebeldes. Olha aí, versículos de 4 a 6. Então, em primeiro lugar, vocês vão ver a rebelião dos poderosos. Preste atenção. Uma rebelião mundial. Eles se rebelaram contra Deus e contra o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Mas aí nós temos agora como Deus reage a isso. Versículos de 4 a 6. Olha aí, por favor. É o segundo ponto. Do seu trono nos céus. Olha só. Os reis conspiram em que lugar? Qual é o lugar? Em que lugar? Nos céus ou na terra? Na terra. Mas Deus está onde? Está nos céus. O ambiente já muda, Vitor. Agora é no céu. Então, lá do céu, o Senhor no seu trono, quando todos os homens se reúnem em Marcel, os homens se reúnem contra Deus, e aqui a Bíblia diz que Deus treme de medo. É isso que está na Bíblia de vocês? Deus fica com medo das nações, do poder mundial. Deus fica com medo. Não. O que está aí? Qual é a reação do Senhor? Então, olha aí. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Então, primeiro, Deus acha isso engraçado. Ele começa a rir e caçoar deles. E em sua ira também fica irado com a rebeldia. A rebeldia provoca a ira de Deus. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Olha só, eu tenho um plano, e o meu plano tem a ver com o rei que eu estabeleci com o meu ungido em Sião. Sião primeiro era o monte. Foi no monte onde o templo foi construído. Depois passou a se falar sobre toda a cidade de Jerusalém era chamada de Sião. Depois o povo também é chamado de Sião, lá no Salmo 126. Quando você vai ler, vai falar Sião como se fosse o povo. Então, a mesma palavra, ela foi crescendo. Então, igual aqui, olha só, eu penso, alguns conhecem mais a história dessa localidade do que eu. Cavaleiros, alguém já disse que era uma fazenda. Era uma fazenda. Agora Cavaleiros se tornou um bairro. Aliás, tem mais de um bairro com nome, a gente nem sabe onde um começa, outro termina. Tem Novo Cavaleiros, Granja dos Cavaleiros, tem Praia dos Cavaleiros. Então, mas tudo começa, me parece, começa com uma fazenda. E agora se torna, aquela fazenda deu nome ao bairro. É a mesma coisa sobre Sião. Então Deus está dizendo que ele estabeleceu o seu trono em Sião, em Jerusalém. O seu rei, aquele que vai administrar. Então Deus, em primeiro lugar, Deus está no trono, reinando soberanamente no céu. Deus ri e caçou dos poderosos da terra. A diferença é tão grande que a ousadia dos ofensores causa risos em lugar de pânico. Não é possível enfrentar um oponente como Deus. Deus, irado, os repreende com uma declaração: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo nome.
todos juntos podiam fazer com o Senhor menos do que um ácaro é capaz de fazer com qualquer um de nós. Todos juntos, todas as nações, todos. Lá no Salmo 37, versículos 12 e 13 diz: os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Deus ri e diz: o seu dia está chegando. Terceiro ponto, vai dos versículos 7 a 9, quando o verdadeiro rei anuncia o decreto divino. Agora o ambiente muda também. Primeiro, o ambiente foi uma reunião mundial em algum país, uma reunião para tratarem de assuntos e decidirem um ato de rebeldia, uma declaração de independência e contra Deus. Deus do seu santo monte, Deus ri e zomba e diz o que ele vai fazer. E agora o verdadeiro rei anuncia o decreto divino. Versículos de 7 a 9. Por favor, olha aí. Proclamarei o decreto do Senhor. Quem está falando isso? O ungido. O Cristo de Deus. Proclamarei o decreto do Senhor. A sua decisão solene, sublime, o irrevogável decreto. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Pede-me e te darei. E o versículo 9. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Então, o ungido de Deus reproduz o decreto de Deus. É um decreto majestoso. É um decreto maravilhoso. O decreto é uma ordem, uma decisão, uma determinação legal, emitida por uma autoridade superior. Então, esse ungido, ele chama de gerado por Deus. Não dá uma ideia de criado, mas um filho de Deus. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, 14, que é um texto importante para entendermos esse salmo, naquele pacto que o Senhor faz com Davi, aquele pacto davídico, o Senhor diz assim, fala de Davi sobre o seu descendente. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Fala de um seu descendente. Naturalmente, está apontando para Jesus Cristo, que era o Filho de Deus. Então, essa declaração de Jesus como Filho de Deus, a gente lembra lá do batismo do Senhor Jesus. Jesus foi batizado, uma voz foi ouvida. Vocês lembram o que foi dito? O que a voz disse? Este é o meu filho. Este é o meu filho. Entendeu? É o que está falando aqui no Salmo, muito tempo antes, 1000 anos antes da vinda de Jesus. Deus está falando sobre o seu filho, que ele escolheu para reger, para ter autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele está dizendo agora, este é o meu filho. Pastor Ackley, Marcos 9, de 2 a 7, na transfiguração. Você lembra também daquela voz que dizia? Vocês lembram da transfiguração? No final, este é o meu filho amado, ouçam-no. Paulo, falando da ressurreição, fala de Jesus como filho também, aos romanos. E no Apocalipse, pastor Acre pregou, lamentou muito, eu não estive aqui, não pude pregar domingo passado, preguei em Campos, mas ele lamentou muito, ele falou, ia se encaixar rapidinho com a mensagem da igreja de Tiatira, não é isso? Mas olha o que o pastor Acre, ele leu para vocês, ele expôs. Lá em Apocalipse 2, 26 a 27. A cada um que vencer, que até o fim continuar fazendo as coisas que me agradam, eu darei poder sobre as nações. A cada um, vocês as governarão com uma vara de ferro, tal como meu Pai me deu a autoridade de governá-las. Elas serão esmigalhadas como um vaso de barro quando é quebrado em pedaços pequeninos. É a mesma coisa. Agora é Jesus dizendo, olha só, Senhor falando daquela igreja, a profecia do Salmo 2 falava de mim. E agora vocês vão compartilhar disso. Então vocês pensem na autoridade que Deus deu a Jesus. Todas as nações são como um vaso de barro. Aí eu preparei um vaso de barro. Está aqui.
Ou ele é de Mércia ou é da igreja. Se for de Mércia, eu não vou fazer nada com ele. Se for da igreja, eu vou quebrar agora. E depois Jorginho paga outro. Aqui, ó. Isso aqui é pesado, é um bastão. Isso é pesado. Entendeu? O que esse vaso de barro, o que ele pode contra essa barra de ferro? Entendeu? É pesado. Vem cá, Joshua. Vem cá. Só para você ver o peso disso. O vaso também é grande. O vaso é pesado, olha aqui. Pesado. O que pode? O que isso aqui pode causar trazer algum prejuízo? Muito obrigado, João. Você pensou que ia pedir para quebrar, né? Vou fazer isso não. Fazer não, que eu acho que é de Mércia isso. Mas olha só para dizer para vocês, para ilustrar exatamente isso. O vaso de barro, ele não pode fazer absolutamente nada contra essa barra aqui de ferro. Olhe para Apocalipse capítulo 12. Diz assim: ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Está falando sobre Jesus. Agora, preste atenção. Eu não sei quem pode nos ajudar. Tenta projetar. É Jéssica que está. Jéssica, tenta Apocalipse 19, 11 a 16. Por favor. Apocalipse 19, versículos de 11 a 16. Olha na sua Bíblia. E você vai falar o seguinte: de quem esse texto está falando? Eu estou fazendo uma ligação entre o Salmo 2 e o Novo Testamento, falando que o ungido de Deus é Jesus. Olha lá, eu quero que vocês descubram de quem que esse texto está falando. Apocalipse 19, de 11 a 16. Vamos juntos? Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Muito bem, vamos voltar só um pouquinho. O pastor Ackley já pregou sobre isso. A gente lembra de fiel e verdadeiro. Quem é o fiel e verdadeiro? Vamos lá, vamos continuar. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e nada mais. Vocês já ouviram o Apocalipse? Vocês já viram isso em algum lugar, essa descrição dessa pessoa com olhos de fogo? Vamos mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus, é o Logos. Quem é esse que tem um manto tingido de sangue? Olha só, segundo um pouquinho que eu li no comentário, o pastor Ackley vai pregar sobre isso. Esse sangue não é o sangue da sua morte, que agora ele vem como juiz, é o sangue das suas vítimas. Porque primeiro o Senhor Jesus se entregou e derramou o seu sangue. Mas agora ele voltará como justo juiz, ele vai fazer justiça. Ele tem um cetro de ferro. Vamos mais. Vamos juntos? Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Mas de sua boca afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Quem é este? A ungido foi concedido o privilégio de pedir uma herança, versículo 8. E ao ungido também de Deus recebeu autoridade e poder. A última parte do texto, nós temos agora, olha só, nações rebeldes, Deus ri, do seu trono Deus ri e zomba deles. O Senhor Jesus fala sobre o decreto de Deus, e agora nós temos as recomendações do Senhor aos poderosos e rebeldes. Uma advertência às nações para que submetam a Deus e ao seu Filho. Versículos 10 a 12. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto. Olha aí. Por isso,
Já mudou. Agora nós temos uma outra mudança aqui. Adore o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem um filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num só instante acende a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Por isso, ó reis, versículo 10, sejam prudentes, aceitem a advertência, a autoridade da terra, ou seja, criem juízo. Eles estão se opondo a Deus, enfrentando a Deus, rejeitando a Deus, eles estão se opondo ao povo de Deus, criem juízo. Lá em Atos, capítulo 26, de 9 a 15, o apóstolo Paulo, falando sobre a sua experiência de conversão, ele diz: eu estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Paulo estava achando Paulo achava que estava agradando a Deus assim, perseguindo a Cristo. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir à cidade estrangeira para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Paulo estava lutando contra a barra de ferro, dando soco na barra de ferro, ok? Na sua ignorância, ele queria agradar a Deus, pensava, mas ele estava... E o Senhor, apenas um brilho do sol, não é? Apenas o brilho do sol fez com que Paulo se arrependesse. Paulo não viu o Senhor em toda a sua fúria, o Senhor furioso, ele não viu. Ele se arrependeu apenas com o brilho do sol, intenso. Ele cai junto com seus amigos e Paulo se arrepende e ele se converte. A recomendação é: adore o Senhor com temor, exulte com tremor. Revista Atualizada diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. A Bíblia Viva diz: sirvam obedientemente ao Senhor, respeite a Deus e façam dele a sua fonte de alegria, ao invés de vocês declarar independência. Sirvam a Deus. Ao invés de vocês decidirem viver, tirar o jugo do Senhor da vida de vocês, não, se submetam a Ele. Sabe por quê? Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. O jugo de Deus é suave e o fardo é leve. Uma outra recomendação é: beije um filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Ou seja, trate bem o Filho de Deus. Trate bem a Cristo Jesus. Então o Salmo termina com uma declaração fundamental: como são felizes todos que nele se refugiam. Ao invés de se rebelarem contra o Senhor, aqueles homens deveriam se refugiar nele. Queridos, todos quantos buscam refúgio no Senhor Jesus encontrarão verdadeira bênção e satisfação nele. Jesus é o único abrigo que pode nos proteger da justa e devastadora ira de Deus contra pecadores. Este salmo foi aplicado lá em Atos capítulo 4, de 23 a 31. Eu vou pedir, Jéssica, por favor, para colocar a aplicação deste salmo lá em Atos 4, de 23 a 31. Eu quero ler com vocês.
Quem quiser pode abrir a sua Bíblia, Atos 4, 23 a 31. Olha só, naquela reunião de oração, os apóstolos tinham sido perseguidos cruelmente. E agora, aquela reunião de oração, vamos ler juntos? Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurece as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Muito obrigado. Mas olha só, hein, Joel? Eles estão orando, aqueles nossos irmãos, lá em Jerusalém, primeira igreja, estão orando, e eles lembraram do que Jesus sofreu por mão das autoridades romanas e autoridades judaicas. Eles se reuniram, eles se uniram contra, eles que eram inimigos até, judeus ali, romanos, viviam sempre se pegando, mas agora eles formam uma amizade. A Bíblia fala de dois importantes líderes daquela época, romanos, que selam a paz ali contra Cristo, se reúnem todos contra Cristo, os crentes estão ali, pouco tempo depois de ter acontecido isso, agora sofrendo perseguição, eles lembram do Salmo 2, ele está dizendo o cumprimento dele aqui. Todos se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. O que nós aprendemos deste Salmo, queridos? Em primeiro lugar, aprendemos que as maquinações do mundo contra Deus são tão inúteis que causam até risos no Senhor. Isaías 40:15 diz: na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta da balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, comparados com Deus. E o versículo 17 do capítulo 40 diz: diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos do que nada. Independentemente dos rumos da história e do poder dos homens, o Senhor Jesus é aquele que há de reinar e possuir toda a terra. Apesar de parecer que os maus nunca são punidos, a mão do rei pesará sobre os perversos, trazendo-lhes condenação. Outra coisa que podemos aprender: não importa o quanto o mundo é cruel conosco, Jesus, nosso irmão mais velho, é o nosso refúgio e provedor de uma vida muito feliz. Como que eu posso aplicar esse salmo na minha vida? Como que você pode aplicar esse salmo na sua vida? Em primeiro lugar, atenção. Agora vem como que eu posso aplicar? Em primeiro lugar, não resista a Deus. Renda-se. Não resista a Deus. Se ele ri e zomba de todas as nações juntas, de reis poderosos, o que você poderá fazer contra ele? Então, olha só, não se rebele contra Deus. Se você não entregou sua vida a Jesus, entregue a sua vida hoje a Jesus, se converta hoje, se arrependa dos seus pecados hoje, cele a sua paz com Deus através de Cristo, agora, hoje, nesta manhã. Essa é a primeira mensagem. Se você é crente e anda em rebeldia contra Deus, conserta a sua vida, porque se você está em rebeldia contra o seu pai e contra a sua mãe, você está em rebeldia contra Deus. Se você está em rebeldia contra o seu marido, ou o marido contra a esposa, você está em rebeldia contra Deus. Se você não submete ao seu marido, se você não ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, você está em rebeldia contra Deus. Então, olha só, crie juízo.
Quando você comete o pecado contra alguém, alguma coisa contra alguém, quando você está andando e está dizendo o seguinte, eu estou andando dessa forma, isso não agrada a Deus. Note bem, você está em rebeldia contra Deus. Deus está contra você. Deus não está ao seu favor. Não pense que Ele é seu pai, que Ele vai passar a mão por cima, não. Aqueles poderosos, Rogério, tinham que criar juízo. Então, se você está em rebeldia, você está pecando deliberadamente. Você precisa criar juízo, dizer porque você está provocando a ira de Deus e Ele está contra você. Essa é a primeira. A segunda aplicação. Porque se amotinam nas nações contra o Senhor e o seu Filho, é uma rebeldia vã, é uma rebeldia irracional, é uma rebeldia ingrata. Em primeiro lugar, porque é contra o Deus eterno. Segundo lugar, porque é contra o Criador, porque é contra o Deus soberano, porque é contra o Deus que sustenta a vida de todos nós, que dá respiração, comida e água para todos nós. Porque é o Deus Altíssimo, é contra o Deus Altíssimo. Alguém escreveu o seguinte, nossa primeira resposta a Deus como Criador deveria ser uma resposta de reverência e humildade. Nós reverenciamos a Deus à medida que reconhecemos sua posição superior diante de nós como Criador e Senhor de tudo que existe. Considerando quão mais elevado devemos dedicar-lhe todo amor, respeito e temor. Humilharmos a nós mesmos à medida que reconhecemos nossa posição diante dele como criaturas, que somos sua posse, criados por sua glória ou para sua glória e beneplácito. Quando a criação é entendida corretamente, funciona como uma forma de prostrar todos os homens diante de Deus com reverência, temor e uma sensação real de total dependência àquele que os criou. Como podem criaturas não adorar o seu Criador e sustentador? A dívida que lhe é devida não pode ser mensurada. Haveria alguma coisa se ele não tivesse falado? Não se transformariam todas as coisas em caos e destruição imediata se ele não nos sustentasse? Poderiam as constelações e planetas encontrarem seu caminho nos céus sem a mão de Deus? Não escapariam os mares das suas limitações e encobririam a terra se a mão dele não os detivesse? Poderia o homem inspirar sequer uma vez se Deus não concebesse? Como então podemos não adorá-lo? Não seria errado dizer que o propósito primário da criação, especialmente do homem, é adorar a Deus, que nos criou e nos sustenta com o seu poder e fidelidade. A adoração a Deus é o nosso mais alto privilégio e a nossa maior responsabilidade. Quando adoramos, estamos finalmente cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Se o mundo e as criaturas da vida lhe atacarem, conte sempre com o Senhor Jesus para lhe proteger e guiar, fazendo cessar as ameaças ou intervindo nelas para proteger seus amigos por quem deu a sua vida na cruz. Como nós estamos seguros, nós que amamos ao Senhor por esse irmão mais velho, nós estamos muito seguros. Queridos, não declare a sua independência de Deus. De agora em diante eu vou viver com as minhas próprias pernas. Eu sei que o pastor está aconselhando isso, o pastor Acre falou, eu sei que o pastor Ruiter falou, os meus amigos da igreja estão aconselhando, mas deixa eu viver, eu quero fazer o que eu quero. Não seja arrogante, você não é senhor do seu próprio destino. Quero terminar, Jéssica, coloca para mim, vamos terminar juntos, quero convidar vocês a se colocarem de pé, eu quero terminar juntos, de dizer como que nós deveríamos ser. 1 Crônicas, capítulo 29, de 10 a 18. Como nós deveríamos ser? Nós deveríamos pensar, e o que deveríamos declarar? Nós deveríamos fazer como o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que amava a Deus. E aqui no capítulo 29 de Crônicas, depois de uma oferta generosa do povo de Israel para a construção do templo, ele vai dizer essas coisas. Olha o que nós podemos dizer. E nós devemos fazer isso também. Vitor, Joel, Paulinho, por favor, todos nós, Silvinha, Bira, Carlinho, vamos lá, vamos todos juntos.
Então, deixa eu ler o primeiro. Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo, aí, agora nós vamos nos unir a Davi, é o que nós deveríamos dizer, diante do Deus soberano, diante do Rei, do seu Filho Jesus. Vamos juntos? Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade